de Itaquera, olha, eu acho que aconteceu, nunca aconteceu. Primeira vez. Aliás, colocando o Pacaembu, desde 1910. Pênalti contra o Corinthians jogando em casa no último minuto, nunca vi. E foi o jogo que começou no domingo e terminou na segunda, né? É por isso, né? Fica tudo meio horário de lobisomem e tal. Não existe isso. O jogo... Não existe. Eu já vi vários ao contrário. Agora, pênalti contra o Corinthians. Foi pênalti. Isso é outra... Mas e daí, pô? Contra o Corinthians. Você está começando bem a semana, mas né? não é isso. Bem a semana. Não é isso. E outra coisa, ontem no mês, esculhambaram a escalação do Mancini. É absurdo. Como é que tira? O moleque lá, o tal do Raul, deitou no jogo. Deitou. Foi um dos melhores jogadores do time. O time do Corinthians engoliu o São Paulo. É o resultadismo, então, né? Garrafa, os dois meninos foram muito bem e, coincidentemente, os dois gols do São Paulo foram em cima dos garotos, né? Mas isso é natural. Isso é natural, você não pode queimar os garotos. O gol do Miranda praticamente sobe sozinho. E depois o pênalti também cometido ali pela dupla. Infantilidade. Né? Isso é novidade. E é natural. Não precisava fazer nem a pau. Mas é natural que isso aconteça. Claro. O jogo, de um modo geral, o São Paulo teve melhor no primeiro tempo. O Corinthians acabou... fazendo um bom segundo tempo, o resultado acabou sendo justo. Agora, com esse gol do Luan, se eu sou Mancini daqui pra frente, o Luan não treina mais. O Luan, na hora que o time vai treinar, você põe o Luan lá no cinema, lá na sala de vídeo do Corinthians, deixa ele vendo a bola que ele dá pro Fagner e o gol que ele fez. Olha o que você é capaz, Luan. Quando você tá ligado, quando você tá motivado. Ontem foi o Corinthians ligado, Michele, como é o Corinthians contra o São Paulo. O Corinthians tinha 3 jogadores na bola e isso fez a diferença para que o Corinthians, muito inferior que o São Paulo, saísse com esse empate quase com a vitória. O Jonas Campos daqui a pouquinho vai trazer mais informações do Luan, mas agora eu quero saber o seguinte do Chico Lang. Chico Lang, primeiro, a atuação do Luan, queria que você falasse sobre isso e queria que você me falasse também sobre o Wagner Mancini, que mudou ali a escalação, né? Ele não colocou 3 zagueiros ali no Corinthians também, ele acertou muito com esse time do Corinthians contra o São Paulo, né? Ponto pro Mancini. Ponto pro Mancini, concordo com você, Michele. Eu acho que o Mancini, que foi bastante criticado antes por nós mesmos, né, no programa Mesa Redonda, ele acabou acertando. Ele, na verdade, o que ele fez? Ele espelhou o time do São Paulo com o time do Corinthians. O São Paulo joga no 3-5-2, ele jogou no 3-5-2. E isso confundiu o São Paulo. E o São Paulo, com um time praticamente reserva, né, não conseguiu render aquilo que era o esperado. Esse gol do Miranda aí, concordo com o Garrafa, entra para a conta do nosso querido Raul Gustavo, né, que não foi na bola, mas é o Miranda, né? O Miranda é craque, é especialista nesse tipo de jogada. Foi uma desatenção. Talvez se tivesse o Gil em campo, o Miranda não fizesse o gol. E mais, em compensação, veio esse golaço do Luan, né? E o Luan, na verdade, ele brilhou na hora certa. Ele, a partir de hoje, ele com certeza não vai ser aquele Luan dorminhoco, né? Aquele Luan que entra em campo de pijama. Pelo contrário. E mérito também aí, né, para o Lucas Piton, que bateu rápido esse lateral, né? E o Luan acabou fazendo golaço. Inclusive, muita gente reclamou, disse que ele bateu errado o lateral. Não bateu errado, não, bateu certo, né? No lance polêmico, seria um lance polêmico. Acabou não sendo. E essa enfiada de bola aí pro Wagner e o Wagner dando para o Mosquito, mostra o seguinte, que o Corinthians está no caminho certo. Achou um estilo, finalmente achou um jogo, né? Não sei se vai dar para jogar no 3-5-2 sempre, mas que ontem deu um tilt na cabeça do nosso querido amigo Hernan Crespo, deu. Que, aliás, repito, menosprezou o Corinthians. Deveria ter entrado, pelo menos, com o Reinaldo. Né? Pelo menos com o Reinaldo. E outra coisa que eu quero falar rapidinho. Esse pênalti do João Vitor foi super infantil. E ele me fez lembrar um lance que aconteceu com o Marquinhos, na Vila Belmiro, contra o Santos. E o Corinthians, naquela oportunidade, perdeu 3-2. O técnico era o Tite. Na primeira oportunidade que veio para comprarem o Marquinhos, venderam por 3 milhões de euros. E hoje, gozado, isso com o Tite liberando o Marquinhos. E gozado que hoje o titular da seleção para o Tite é o Marquinhos. Então você vê que não pode crucificar o João Vitor. Ele tem qualidade, sim, ele é um bom jogador. Agora, precisa dar um tempo para ele, né? Para ele se estabilizar. Ou se não, vender ele por 3 milhões de euros, como fizeram com o Marquinhos, e hoje o Marquinhos é um dos melhores quartos zagueiros do mundo, né? Joga ali em qualquer posição, até de volante ele joga. Então eu acho que... Calma nessa hora, Michele. Calma nessa hora, concordo, Chico Lang. Bom, bora lá com o José Paes, trazendo as notícias do São Paulo.
José Paes, mesmo com o empate, parece que o Crespo ficou feliz com o espírito de luta do time, é isso? É mais ou menos por aí, Zé? Boa noite. É exatamente por aí, Michele. Boa noite para você, para o Garrafa, para o Flávio, para o Chico, para todo mundo que está acompanhando a gente. Exatamente, o Crespo gostou muito do jogo que fez o São Paulo ontem lá na Neoquímica Arena, empate com o Corinthians em 2-2. Hoje o Silvestre estava bravo com o Crespo na redação, vocês estão criticando aí, mas o Crespo, pezinho no chão, gostou do que o time fez, um time modificado, né, do São Paulo para essa partida contra o Corinthians, e o Crespo gostou bastante. Vamos ouvir o Hernan Crespo. Nosotros queremos jugar un cierto tipo de fútbol y no siempre uno puede, porque jugar o rival que puede meter en dificultad, mas acredito que el team aprendió y sabe que hay momentos para jugar fútbol y hay momentos que debe lutar. Y el team luta. Este juego me deja la impresión de tener en mano un team completo. Que cuando debe jugar, juega. Y cuando debe lutar, luta. Até o final. Tá então a palavra do Hernan Crespo na entrevista coletiva pós-empate lá na Neoquímica Arena no Majestoso, 2-2. O que não deu para entender muito, que a torcida está questionando bastante, viu, Michele, o Crespo, é que no segundo tempo ele colocou o Benítez, colocou o Pablo, o Luciano, jogadores considerados titulares do São Paulo. Ele que disse que ia poupar para a Libertadores, mas no segundo tempo resolveu mudar de ideia, colocou os titulares para tentar buscar o resultado lá na Neoquímica Arena. São Paulo volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Racing da Argentina pela Copa Libertadores da América, lá na Argentina, lá em Avejaneda, jogo pela terceira rodada da fase de grupos. E se o São Paulo ganhar, o Tricolor vai a 9 pontos e praticamente encaminha a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. E isso é muito importante, eu vou explicar o porquê na minha segunda entrada aqui no Gazeta Esportiva. Volto contigo, Mi. Muito bem, então quarta-feira tem jogo importantíssimo e ele optou por fazer esse tipo de arranjo ali entre os jogadores. O que chamou a atenção e causou irritação da torcida do São Paulo é o fato, tudo bem, vamos preservar, tem o jogo contra o Racing, então vai que alguém se contunde, tudo bem. Se esse era o pensamento dele, ele acabou pondo os caras para jogar. Então começasse com o time titular, grande chance de fazer o resultado no primeiro tempo e depois tira os caras, né? Então ele correu o mesmo risco e se ele tinha o de melhor no banco, por que não ir com o de melhor contra o Corinthians? Essa foi a irritação do torcedor do São Paulo e, claro, o torcedor pensa com o coração, né? É diferente, o técnico está lá, ele ganha, recebe um bom salário para saber o que é melhor para o time, mas o torcedor, ele está assim, atravessado, como a Michele disse, ele não aguenta mais essa história de ir na arena, o Corinthians numa baba desgramada, o Corinthians vai lá e sapeca o São Paulo. Então é isso, que a torcida ficou meio a pé da vida, mais longe de fazer crise com o São Paulo, né? Eu prefiro a ciência. Provavelmente, ou quase seguramente, a fisiologia pediu para aquele Manerazzi. O Daniel não foi para lá exatamente por isso. Não é que esnobou, que não esnobou aqui, não dava. Ele chega uma hora que o cara estoura. O cara, 37 anos, você não pode perder o Daniel Alves para jogos muito mais importantes, Libertadores, etc. Até considerando que para o São Paulo ganhar o Paulista é importante, até para a fase final que o São Paulo está classificado, como o Corinthians também está. Então, o São Paulo teve erros pontuais, tipo esse lance do gol do Corinthians do primeiro, um vacilo total, fica olhando os caras batendo na lateral e tal, faz parte, não aconteceu nada, rigorosamente não aconteceu nada. A torcida achou que, porque ela achou, né, que ia chegar lá e deitar em cima do Corinthians e não deitou, não foi só ela que achou, né, então, é 8-4 no mês ontem, não podemos esquecer. Esse detalhe que você pega, Flávio, quando você fala, o pessoal ali meio desatento no lateral, o Corinthians quando tem jogado com o São Paulo na arena, ele tem se superado, o Corinthians é um time de superação, não é? O Corinthians vai, divide a bola. Eu sei. Ele devia disputar um campeonato São Paulo e Corinthians só. Porque contra o Peñarol eu vi a superação. Eu quero ver com o Juan Caio aí. Mas não adianta o senhor quer minimizar um Corinthians e São Paulo. O Corinthians e São Paulo é Corinthians e São Paulo. Eu sei que é, mas não é. Ninguém vive de um jogo só. Ok, mas os jogadores do Corinthians, né? Eles, quando entram contra o São Paulo, eles entram com esse pensamento, entendendo que é o Corinthians e São Paulo. E nos outros jogos? Aí tudo bem, é Paulo os caras. Vamos vai jogar um jogo só? Ok. Vai jogar um jogo só? Estamos falando de Corinthians e São Paulo. Toma vareio de River do Paraguai, mas estamos não adianta nada. Vocês estão consagrando o Luan por causa de um jogo.
espera um pouquinho, o Mancini ele mudou o esquema tático e a formação da equipe. Sim, para foi jogo. muito criticado então, por isso. talvez ele tenha acertado agora. Foi muito mais, no meu entendimento, foi muito mais na vontade, num golaço do Luan, do que muito pelo acerto tático do time. Eu não vi o Corinthians jogando Eu achei brilhante. que o Corinthians deu um vareio no Eu São não Paulo. achei o Corinthians jogando uma partida brilhante no primeiro tempo. Segundo tempo foi um show. Foi o primeiro tempo fazendo o segundo tempo ele deitou. O segundo Eu gol assisti foi depois natural. o jogo e vi. O primeiro tempo foi praticamente do São Paulo. O Corinthians teve o lance do Luan. Se você olhar eu vi o segundo tempo, né? Sim. Você deu mesmo. Não deu nem comparação, devia trocar o técnico. O São Paulo, já que ele contrata o Mancini, viu? Porque ele deu um vareio no Crespo. Olha como ele faz, É a ironia dele, Michele, você conhece o Flávio Prado. É a ironia dele. Não é ironia. Ele já cutucou o Chico Lang. Ele já cutucou o Chico Lang com a história do apito, né, Ti? Quem tem mais história no futebol? Quem tem mais história como técnico, o Mancini ou o Crespo? Vocês esqueceram que o Crespo é iniciante? Calma, vamos devagar. Essa euforia de torcida, eu respeito que é torcida. Sim. Mas calma, o Mancini tem toda uma história. Claro. Grande, inclusive passagem pelo São Paulo, pelo Atlético, Mas não, por times importantes. Salvou o Corinthians ano passado. Mas não, está começando há uma agora. discussão Calma, de Crespo e Mancini calma, nesse momento. Calma. É que, Então ontem o Mancini toda deu um vez nó que no é Crespo Corinthians, mesmo. o senhor vem lembrar de Tolima, o senhor vem lembrar de apito amigo. Porque vocês estão pra deixar falando- o Chico Lang irritado lá Vai na jogar casa um dele. jogo só? O time do jogo É toda só? vez isso, sabe? O Corinthians tá lá. O que teve de apito ontem para falar? O Flávio, saiu um gol lá, na arena. É sempre assim, não tem jeito. Ok, disse o diretor. E do lado corintiano, o assunto que todo mundo tem falado é sobre a atuação do Luan. E agora o Jonas Campos chega direto do Parque São Jorge para trazer pra gente o que o Mancini falou sobre o camisa 7 do Timão. Boa noite, Jonas. Boa noite, Michele, Flávio, Garrafa, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. O programa tá quente, hein? A coisa tá fervendo aí no estúdio. Que golaço do Luan, hein, Michele? Gol de placa na Neoquímica Arena, participação também no segundo gol, né? O passe para o Fagner, que achou o Gustavo Mosquito, gol da virada corintiana. Inclusive aqui no Parque São Jorge, sentimento dos torcedores está meio que dividido, né? Muita gente lamentando porque o Corinthians conseguiu a virada e cedeu o empate no finalzinho. Muita gente comemorando pelo contexto geral da temporada, né? Um São Paulo embaladíssimo, vencendo e convencendo, e um Corinthians ainda devendo muito futebol. Mas os dois pontos positivos, né? Os torcedores têm falado bastante isso hoje aqui no Parque São Jorge. A nova formação tática, Corinthians voltando a jogar com 3 zagueiros, do que não acontecia há 11 anos, né? Uma curiosidade, apostando num novo sistema, passa a ser uma nova esperança, quem sabe, para o Mancini achar uma nova cara para esse Corinthians. E esse novo Luan, um Luan completamente diferente, ligado não só pelo golaço, não só pela participação decisiva no gol do Gustavo Mosquito, que ele deu um belíssimo passe para o Fagner fazer o cruzamento. O camisa 7 acordou em jogo grande e o técnico Wagner Mancini foi só elogios para ele na entrevista coletiva. Olha só. A grande mudança e o que me chamou muito a atenção não foi o lance do gol, porque eu tenho certeza, até porque acompanho o Luan diariamente nos treinos, que ele é capaz daquilo. Não foi o lance do segundo gol, onde ele enfia a bola para o Fagner atravessa e o Gustavo faz o gol, porque a gente acompanha o Luan no dia a dia. A grande mudança do Luan foi a participação no jogo. Ele hoje teve uma excelente participação, brigou, dividiu, disputou bola no alto, que é isso que todos nós queremos. Então, isso é o mais fácil de você tirar do jogador. Você ter um jogador diferenciado dentro de campo, somente na parte técnica, talvez não represente em muitos jogos a superioridade da sua equipe. Mas quando você tem este jogador brigando, jogando com alma, ele torna-se um jogador extremamente interessante e acaba sendo, muitas vezes, dentro de uma sequência de jogos, o fiel da balança de forma positiva. Dentro de uma sequência de jogos, não é, Mancini? Isso, porque um jogo já está esse carnaval por causa de um jogo. Carnaval? Calma. Mas calma quem? Um jogou. Bater na bola, ele sabe bater. Isso. O Ju Canalha, sabe, o youtuber, ele bate na bola maravilhosamente, mas não joga nada. Calma. Mas o Luan sabe jogar. Calma.
Então, ele sabia jogar no Grêmio, aqui não jogou nada e ontem ele fez uma boa partida. Só calma. Eu quero uma sequência. Claro que eu quero ver o cara jogar bem, óbvio. Eu tô com você. O que eu ganho dele ter problema? Tá esse carnaval, aí chega essa expectativa toda, chega lá no Peru, quando o Juan Caio perde, vão querer matar o Luan. Calma. Mas é só desgraça. Mas é verdade. Gente, calma, porque cria-se uma expectativa enorme. Por que o São Paulo está reclamando do São Paulo ter empatado com o Corinthians, que não é ruim? Porque achou que ia ganhar. Isso é expectativa que se gera. Estão gerando uma expectativa. O Luan virou jogador de seleção. Jogou. Calma. Mas vamos é aquela coisa, é vitória contra o São Paulo. É empate com gosto de vitória. Eu torço para que ele fique bem, que jogue bem. Mas vamos com calma, fica achando. Calma, é verdade. Jogo. Nessa eu tô com o Flávio, porque você não pode avaliar pelo jogo de ontem. E aí o Mancini ele é muito feliz quando faz a avaliação do gol e também da bola do Fagner, e ele pega o todo, porque ele viveu o jogo todo. É isso que o Luan tem que fazer. Eu torço muito para que o Luan possa se comportar assim daqui por diante, mas eu não tenho essa certeza, essa convicção. E aí eu sou obrigado a concordar com o Flávio, ele está coberto de razão. Muita calma nessa hora, porque pode ter sido um pico, não é? A gente quer do Luan regularidade. Isso. Né? Que ele jogar tudo isso. Um pouquinho menos que isso sempre. Tá ótimo. Tá ótimo. Já vai ajudar muito o Corinthians. Claro. Muito o Corinthians. Muito bem. Que pode sim ter repeteco dessa formação corintiana no jogo de quinta-feira. Corinthians que treinou hoje à tarde, se reapresentou. Amanhã, gente, trabalha pela manhã e já segue viagem para Lima em voo fretado na quinta duelo pela Sul-Americana contra o Sport Huancayo. Michele. Valeu, Jonas. Chico Lang, queria perguntar para você primeiro, o que você acha dessa formação tática, se o Corinthians deve continuar com essa formação tática do 3-5-2 para a Sul-Americana, e já vou me despedir também de você, que o programa daqui a pouquinho já está acabando. Michele, é o seguinte, se deu certo uma vez, pode dar certo a segunda. Então, eu sou favorável ao seguinte, o time que está ganhando não se mexe, né? E ele está buscando uma identidade tática para o Corinthians e, de repente, achou contra o São Paulo. Quer dizer, não é um adversário qualquer. Então, acho que ele devia arriscar sim, já que o Corinthians está praticamente fora, né? Está praticamente fora. O Peñarol já disparou com 6 pontos na frente em 2 jogos. Eu acho difícil o Corinthians se classificar. Então, tem que arriscar. Quem não arrisca, não petisca, Michele. Valeu, Chicão, obrigada. Um beijo pra você, viu, meu querido? Tá felizão com esse empate. Empate com gosto de vitória, né, Chico? Foi um empate com gosto de vitória. Vai, Corinthians. 3-5-2. O Corinthians, Flávio, deveria continuar nesse esquema? Eu gosto muito desse sistema. É o esquema da Dinamáquina de 86, criado pelo Sepp Piontek, técnico alemão. A Dinamáquina, né, apareceu naquele Mundial, foi bem bacana. Muitos times brasileiros adotaram. O Brasil adotou na Copa de 90, mais uma vez entrevistando o Johan Cruyff, que é um dos orgulhos que eu tenho, ele falou, olha, cuidado só quando você quebra a sua cultura tática. Não é a cultura tática do brasileiro jogar assim. Deu certo, foi bem, pode até arriscar. Vamos ver, é outro tipo de adversário, é outro tipo de competição, mas até pelo bom resultado de ontem, de repente, dá para começar o jogo lá no Peru desse jeito. Você manteria, com esse espaçamento que está tendo agora, pelo menos essa semana, o Mancini, mais do que o esquema, acho que ele tem que acertar qual que é o time titular dele. Definir um time, né, para pôr esse time para jogar. E dar sequência de trabalho. Não adianta. Ontem foi um risco que ele correu, acabou dando certo, né? Pelo menos não perdeu para o São Paulo. Mas você tem que pôr um time, acertar o time, ajustar o time. Você fez uma escalação para aquela partida. O Corinthians precisa de uma sequência, o Corinthians precisa de estabilidade, regularidade. Coisa que ele não tem tido, apesar da boa pontuação. Regularidade não só em resultados, regularidade em performance, né? E deveria manter para eles se entrosarem. Joga várias partidas quem juntos. É quem. Então, o problema é que você vai tirar Gil, você vai tirar Fábio Santos, entendeu? É só para pensar, vai, vamos embora. Provisoriamente. Pode jogar nesse esquema, aproveitando o Gil, os pais aos poucos soltando o garoto. Tem que definir o que ele vai fazer.